Bom, meus amados irmãos, nós hoje vamos ter esse testemunho, um testemunho muito especial. O tema desse testemunho, o título, é O Poder da Palavra dos Pais na Visão de um Filho, né? E no Ministério Plano A Homeschooling e também no Ministério de Esposas, que eu tenho o Ministério de Esposas de Oração, nesses ministérios, no contato com as mães e com as esposas, principalmente com as mães, algo que tem me chamado bastante atenção é que muitas mães entram em contato com o coração aflito e angustiado pelo fato de estarem tendo dificuldades com os filhos, principalmente na questão da autoridade, na questão na questão de um, um lidar com as palavras de forma que machuca os filhos e geram feridas, machucados, que vai se prolongando por muitos anos, por muito tempo. Eu queria apresentar para vocês o meu filho, Mateus. Você pode colocar seu rostinho aí, filho, por favor? Esse rapaz barbudinho, lindo, da mamãe, é o nosso primogênito. O Mateus tem 27 anos. Ele está no último semestre de psicologia, no NASP. E nós por muito tempo, eu tive muitas reservas com relação a que uma determinada fatia, pedaço da nossa história familiar fosse exposta em público, né? Mas eu conversando com meu filho, eu disse, filho, mamãe já chegou num ponto da minha caminhada com Cristo que todas as feridas, pelo menos as minhas, elas já cicatrizaram. Vocês sabem que quando faz a cicatriz, né? Quando faz a cicatriz, a gente pega, ela não dói mais, mas ela está lá para lembrar que alguma coisa aconteceu. E hoje, essa lembrança, na minha vida, pelo menos, ela serve de aprendizado para que eu não cometa aqueles mesmos erros que foram cometidos no passado. Então, hoje o Mateus, o meu filho, ele vai compartilhar, primeiramente, algumas reflexões com relação à palavra dos pais, e depois, à medida que ele vai desenvolvendo, ele vai dando o testemunho dele com a mãe e com o pai, né? O que as nossas palavras causaram, fizeram e como Deus conduziu tudo isso. Então é isso. Então, filho, você pode falar, tá? Eu vou fechar aqui a minha imagem e o meu microfone. Hum. É, vou deixar nas suas mãos, então, aí, para os irmãos que estão entrando ainda. Tá, Já entendeu, né, como é que faz? já. Então, tá tudo certinho. Boa noite, irmãos. Tudo certo com vocês? Espero que a graça e a paz do Senhor esteja com vocês agora. Eu vou aqui ter uma conversa aberta, né, com os irmãos e é um testemunho. É um testemunho, eu vou usar um pouquinho da Bíblia, vou usar um pouquinho de um livro que minha mãe ela costumava ler e ainda lê, né? De vez em quando, muitas vezes para ajudar, né, as mães e tudo mais. E também vai ter um pouquinho do espírito de profecia. Vamos ter os três aí, um complementando o outro, e entre essas, né, essas partes, o testemunho em si. Então, vou abrir aqui o slide, vou tentar compartilhar a tela.
Pronto, irmãos, aqui temos o slide e a gente começa, né, com o tema do testemunho, que é o poder da palavra dos pais na visão de um filho, que no caso sou eu, né, meus pais, minha mãezinha aí querida e meu pai. Bom, vamos lá. Irmãos, em Salmos capítulo 127, verso 3, a gente já começa lendo sobre uma coisa que os pais, eles geralmente, né, toca muito os pais, que é: eis que os filhos são herança do Senhor. Eles não são dos pais, eles são do Senhor. E sempre foram do Senhor, desde o momento que nascem. Nós somos, aqui na Terra, quando nós lemos sobre, né, a questão de dízimos, ofertas, nós somos os mordomos de Deus. E os pais são mordomos de Deus para criar os filhos também. Então, os filhos, eles são herança do Senhor. Eles são, né, o que o Senhor deixou para os pais para eles cuidarem. E o fruto do útero é sua recompensa. Complementando esse verso, eu peguei uma frase do livro, né, O Poder das Palavras dos Pais, da Elizabeth Pimentel, que ela diz: os filhos, eles são projetos de Deus, que dependem não somente, mas principalmente dos nossos cuidados para serem realizados. Então, os filhos, eles são projetos, ou seja, eles são a base, né, algo que está sendo planejado para se tornar algo no futuro. Então, sendo projetos de Deus, eles dependem dos cuidados dos pais para que eles finalmente se formem, né, de acordo com o que Deus quer. Então, assim, a influência dos pais é que vai, o exemplo, né, as palavras, é o que vai moldar esse filho até que ele se torne, né, uma estrutura sólida e firme para o Senhor. Então, no caso, vocês estão construindo, como Salomão fez, estão construindo templos pro Salomão não. Foi Salomão. Pois estão construindo templos, templos para o Senhor. E os filhos são esses templos, que depois eles vão ter que fazer a manutenção e cuidar ao longo da vida deles. Correto? Então, irmãos, conversando com a minha mãe, né, ela perguntou para mim se eu podia dar um testemunho sobre a nossa família, sobre o nosso, né, nosso dia a dia, né, como era antigamente, né? E eu agora vim falar para vocês do que do que foi e do que é agora. Então, irmãos, antigamente era um pouco difícil é, a convivência de mim como filho, né? Meu irmão, ele demorou 8 anos para nascer, e após esses 8 anos, né, ele nasceu, ele também chegou a ver um pouco dessa fase ainda do meu pai e da minha mãe, mas ele já estava em uma melhora significativa, graças ao Espírito Santo do Senhor e à própria obra do Senhor no coração deles. Mas, irmãos, é, houveram muitos momentos nos quais eu, como filho, amaldiçoei meus pais, muitos momentos em que fui levado à ira por diversas atitudes deles, inclusive minhas também, que instigavam essas atitudes deles, né? E é aquilo, né? Sempre no enorme amor que eles têm por mim, pelo meu irmão, sempre buscando acertar, às vezes eles acabavam exagerando. E a gente vai conversando sobre isso, mas houveram muitos momentos, né, nos quais eu desejei, né, que meus pais eles fossem embora de algum momento. Eu desejei, houveram momentos, irmãos, as palavras que eu vou falar aqui são um pouco chocantes às vezes, mas houveram momentos em que, assim, quando meus pais, eles brigavam, havia momentos que eu queria que os dois se separassem, entendeu? Por quê? Por causa que eu queria que os dois, eles ficassem um de um lado, outro do outro, e eu ficasse tranquilo na minha, entendeu? E muita gente me falava sobre essa questão, né, de separação, não sei o que mais lá, que os pais, eles acabam, né, meio que ficando desequilibrados quando vão
tratar com seus filhos, e Mateus, por raiva de diversas situações, acabava por desejar isso. Entende? Para vocês terem uma ideia de como era. Ah, em termos de palavras e tudo mais, eu passava por dias e dias, né? Remoendo momentos de raiva, de rancor contra os meus pais. E por mais que eles pedissem desculpas, às vezes eu podia desculpar assim por fora, mas por dentro eu não havia perdoado. Então, essa questão, né, de como tratar com o filho é algo extremamente delicado. E o que é mais interessante, o Senhor ensina sobre isso na Bíblia também. O Senhor ensina isso pra gente. Como meu pai costuma dizer, é tudo uma questão da gente ver as coisas com carinho, né? E a Bíblia, né, foi feita, é a palavra de Deus que foi feita com carinho para nós, os filhos dele. Então, irmãos, às vezes eu fico bem triste, né, de falar disso, mas é necessário para que a gente possa tá vendo, né, o que que o Senhor quer de nós e o que que nós podemos evitar. Bom, vamos continuar. Eu botei coisas, né, que nós não devemos cultivar, né, no caso dos pais. Vou falar em geral aqui para os pais, porque é principalmente voltado para esse quesito. O que não cultivar? Irmãos, cultivar o sentimento de culpa. Já tive várias experiências, né, nas quais onde por vezes meus pais, né, minha mãe principalmente buscando reparar, minha mãe ela sempre foi assim, né, bastante emotiva, e quando ela sente o sentimento de culpa, ela queria reparar de alguma forma, e eu percebia isso, e ela acabava me levando, né, para fazer uns lanchinhos não muito saudáveis, né, ou alguma coisa semelhante. E eu entendia isso como momentos, né, de reparação, alguma coisa assim. Irmãos, o sentimento de culpa, por vezes, ele é muito, por vezes não, quase sempre ele é prejudicial. O único momento em que ele não é prejudicial é o momento que você sente ele para pedir perdão para Cristo. Mas fora isso, quase todos os momentos de culpa são prejudiciais. E se você olhar com carinho, na criação dos filhos, isso pode acabar gerando certos conflitos. Por vezes você foi criado de uma forma por seus pais e você acha que aquela forma é correta. Mas às vezes, por não aplicar a mesma fórmula que seus pais aplicaram nos seus filhos, você fica com aquele sentimento de culpa. E no desespero, no afã de tentar fazer aquilo, você acaba exagerando. Então, esse sentimento de culpa é algo que tem que ter muito cuidado. O sentimento de autossuficiência. Eu posso, eu consigo, eu, eu sou suficiente, eu sei de tudo que meu filho precisa. Você não sabe de tudo que seu filho precisa. Deus sabe de tudo que seu filho precisa. É, Sendo que nós temos que ser humildes. Nós temos que ser humildes porque nós aprendemos não somente como pais, individualmente, como também aprendemos como mães. E cada parte, né, tem um dever importante na criação do filho, que a gente vai acabar vendo aí mais para frente. Em contrapartida, temos o sentimento de insuficiência. Será que o que eu fiz para o meu filho é tal o suficiente? Será que meu filho está feliz comigo, com meu marido, não sei o que mais lá e tal? Irmãos, assim, o sentimento de insuficiência ele acaba por nos tornar escravos desse sentimento. E você acaba desejando fazer algo por vezes além do necessário.
Então, como sempre eu costumo conversar, né, com todo mundo que eu converso, eu sempre digo que tem de haver um equilíbrio. E esse equilíbrio só quem dá é Deus, só quem dá é Jesus. Temos também a questão do medo, o medo de errar e acaba que não, digamos, eu acabei por castigar demais meu filho, acabei por, né, eu acho que eu estou sendo muito rígido com ele, vou afrouxar aqui um pouco, que vai que meu filho não gosta mais de mim, né, e tal. Então, o medo ele pode ser na natureza humana, normalmente, né? O medo ele também, além dele poder ser usado como uma ferramenta de defesa, ele também pode ser usado como algo prejudicial, né? E o inimigo ele se aproveita bastante disso. Bom, temos também a questão da ira, irmãos. Mais para frente a gente vai ver esse verso de novo. E eu fechei com ira justamente para comentar, né? O famoso verso irai-vos, mas não pequeis. E, bom, por vezes o pai e a mãe tiveram aquele dia pesadíssimo. Isso acontecia muito em casa. Meu pai e minha mãe, eles trabalhavam, sempre trabalharam bastante, sempre foram pessoas ativas. E não estou dizendo que isso é algo ruim, muito pelo contrário, é algo muito bom. No entanto, os estresses que eles traziam da rua, né, da cidade, né, do convívio deles com outras pessoas, eles traziam para dentro de casa. E quando a gente chega, né, às vezes cansado, já com uma carga muito pesada de um dia ruim dentro de casa, por vezes a gente só quer pegar e descansar. Mas chegar em casa e ainda receber mais outra carga de problema acaba trazendo a gente, né, alguns aos limites, né? Não digo todos, porque existem pessoas, né, que conseguem lidar com isso. Mas meus pais, minha mãe, meu pai, sempre tiveram um temperamento muito forte. E por vezes acabavam por me corrigir ou me castigar, fazendo uso da ira. E acabava que eu me irava também. Não somente contra eles, como também por muitas vezes eu me irava contra Deus. E o Senhor não precisa de. Não tinha nada a ver com aquilo que estava acontecendo. Então, irmãos, a questão da influência da palavra dos pais para os filhos é algo muito é algo muito forte, irmãos, porque por muitas vezes eu cheguei a conversar com meu pai e com a minha mãe sobre né, essas coisas que aconteceram. Muitas vezes eles me colocavam, eu dizia, eu me sentia numa luta, eu como filho contra vocês pais. E quando um falava uma coisa, o outro vinha e apoiava. E eu me sentia encurralado numa parede e o meu pai e a minha mãe ali falando e tentando aplicar uma razão a qual eu não entendia ou não via por vezes. Ou por vezes eu não queria entender. Irmãos, eu falei para o meu pai e para minha mãe uma vez, né, conversando sobre todas essas coisas, tudo isso que eu estou falando para vocês não é nenhum segredo para eles. Eu disse, pai, mãe, quando vocês me colocavam desse jeito, não havia necessidade. Existe sim um jeito correto de você chamar a atenção do seu filho. Existe sim um jeito correto de você usar a vara, como a Bíblia diz. Existe sim um jeito correto para tudo isso. E o Senhor, ele ensina esse jeito correto. Irmãos, não vou dizer né, não vou dizer que as coisas, as quais foram, um minutinho, as quais foram ditas, né, como minha mãe disse, não deixaram cicatrizes, né, feriram e deixaram sim cicatrizes. E eu vou falar sobre elas um pouco mais à frente.
Mas essas cicatrizes, graças ao Senhor, graças somente ao Senhor, elas foram com o tempo curadas. E no fim eu digo hoje, o Senhor me fez, como filho, enxergar a razão por trás de alguns comportamentos e palavras dos meus pais. Mas foi só o Senhor. Do contrário, eu teria visto apenas. Meus pais sempre foram muito carinhosos, mas eu também, 90% na época, eu julgaria como se fossem dois tiranos dentro da minha casa. O que me levou não somente a fazer coisas que eu sequer tinha vontade de fazer, visando desafiar a palavra deles, mas eu também fui levado a fazer, através desse comportamento, eu fui levado a, como eu posso dizer, a criar outros comportamentos semelhantes, se não piores, né, relacionados a essas coisas que aconteciam dentro de casa. Bom, vamos continuar, irmãos. Aqui eu vou, né, sendo bem objetivo, o que cultivar, Gálatas 5:22 já diz tudo, né? Cultivar os frutos do Espírito. Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei, não há restrição. O amor, o amor, ele é... O Senhor dá a descrição do amor na Bíblia, né? O amor, ele é justo, é benigno, é paciente. E isso aqui é nada mais, nada menos que o caráter do nosso Senhor, Senhor Deus, né? E que é o mínimo que ele pede de nós. E como pais, irmãos, nós temos os dois claros exemplos na Bíblia, Jesus e Deus. Deus, ele é a representação dos pais, tanto pai quanto mãe. Jesus é o filho. Senhor, esses frutos do Espírito, irmãos, eles não podem ser, eu vou pegar e aplicar eles com meus irmãos. Tem que aplicar com as pessoas de fora. Não, irmão, sempre começa de casa. Eu estava conversando com a minha mãe um dia desse, a gente até, né, eu sou uma pessoa bem, assim, brincalhona. De vez em quando eu gosto de pegar algumas referências, alguma coisa e soltar, assim. E eu estava conversando com a minha mãe sobre essa questão, né, da palestra e tudo mais, e eu disse, né, como do anjo, né, que estava selando o, o povo de Deus para os últimos dias. E o Senhor disse, começa primeiro pelos da casa de Israel. Então, irmãos, se você vai querer é, treinar, se você quer treinar a sua, como é que está o seu trim bíblico, treine com o de dentro de casa primeiro. Sempre começa com o de dentro de casa. O irmãozinho que está lá fora, né? As pessoas que estão lá fora, elas podem esperar. Mas treine com os de dentro de casa primeiro, porque depois que você sai de casa e a sua família vê o seu exemplo, eles vão ver que tem alguma coisa diferente, eles vão desejar também participar, né, dessa sua mudança. Amor, alegria, paz, paciência. Paciência, irmãos. Esse aí é um grande teste para muita gente, para a vida toda. Paciência. Bondade, fé, bondade, irmãos, bondade. Bondade no tratar com sua esposa, bondade no tratar com seus filhos. Esposa, bondade no tratar com seu marido. São coisas que a princípio são palavras que a princípio ali pequenas, mas o significado é tão profundo, irmão. E ali ele fala do equilíbrio, só está com outra palavra, chamada temperança. Irmãos, temperança é. Vamos imaginar aqui a gente fazendo um prato, né, de alimento.
e a gente botando tempero. Imagina se bota sal demais, salga demais a comida, irmãos. Fica impossível da gente se alimentar, né? E é isso, o equilíbrio. O equilíbrio, o tempero, né? Certo na hora de agir e lidar com as pessoas de dentro da nossa casa. Claro, se aplica para diversas áreas da nossa vida, mas isso é voltado para dentro de casa, no relacionamento pais e filhos, é essencial. Bom, mais uma partezinha do testemunho, irmãos. Eu poderia aqui entrar em diversos detalhes, mas não creio que isso viria a ser edificante, né, para a experiência dos irmãos. Mas houveram momentos em que eu, como filho, vendo como meus pais se tratavam naquela época e me tratavam, parecia que não havia coerência no que eles me diziam com relação à palavra de Deus. Meus pais, eles começaram a acordar 4 da manhã, né, para fazer o estudo bíblico, lutavam da forma deles, da forma que eles podiam, para alcançar Jesus Cristo. Mas em minha mente ficava gravado algo, né, diferente quando eles vinham tratar comigo e quando eles iam tratar com as outras pessoas e com o que eles professavam. Então, para mim, irmãos, como filho, o que é que eu via? Que amor estava lá, mas estava escondido. A alegria era algo assim, meio que, como eu posso colocar, meio que intangível, inalcançável, né? Era raríssimo. A paz praticamente não existia. A paciência, para mim, se eu lesse o verso na época, eu colocaria como intolerância. A benignidade, para mim, eu apagaria do verso. A bondade nem se fala. A fé, para mim, na época, eu considerava como uma grande hipocrisia. E a temperança também não existia. Então, na época, irmãos, a forma como meus pais falavam, a forma como meus pais tratavam comigo, me levava a ver não só a Bíblia, como o espírito de profecia e tudo mais dessa forma. E, irmãos, eu vou fazer já um adiantamento para vocês. Eu via a Bíblia, eu via o espírito de profecia e tudo isso, como o mundo diz, né, história para boi dormir. E eu não dava valor. Para mim, perdeu o valor. Eu não cheguei a ter uma experiência, como eu disse para minha mãe. Eu não sentia Cristo. Não sentia Cristo. Para mim era como se fosse só mais uma história, só mais um livro. Aí qualquer jogado no mundo, que meus pais trouxeram para dentro de casa, uma filosofia, uma doutrina, e eles estavam tentando seguir a todo custo. E para mim é que era só isso. Entende? Então, era de certa forma complicado. Bom, vamos continuar. E como eu já tinha citado antes, né? Efésios 4:26. Irai-vos e não pequeis. Essa segunda parte também é outra coisa chave. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Irmãos, aqui, irai-vos e não pequeis. Eu vou trazer, tem diversos contextos, né? De um significado muito profundo também, como toda a Bíblia, mas eu vou trazer aqui para o contexto dos pais. Irmãos, se vocês estiverem irados, se vocês estiverem chateados, né, com aquela carga do dia, muitas coisas ruins aconteceram, e seu filho fez alguma coisa de errado, e ele precisa de uma correção, não vão ávidos para os seus filhos para aplicar essa correção. Porque se vocês aplicarem essa correção com ira,
ela vai surtir o efeito oposto da correção. Ela vai surtir o efeito oposto da correção. E você pode acabar não criando um novo hábito, né? Um novo bom hábito. Você pode acabar criando o reverso, né? E esse reverso você pode acabar também não sabendo. O que acontecia com a minha família, né? Meus pais. No tratar comigo, por muitas vezes eu fui uma criança um tanto difícil de lidar, né? Tanto criança quanto adolescente. E outra coisa que eu disse para meus pais também aqui, né? Os filhos, nem ninguém é igual, e os filhos eles necessitam de correção de vez em quando, sim. Mas cada pai sabe como aplicar essa correção e sabe, né, a forma como seu filho pode reagir. Então, assim, quando meus pais eles vinham aplicar uma correção em mim, por muitas vezes eles vinham irados. E isso acabava por surtir o seguinte efeito em mim. Eu ficava um pouco, como eu posso colocar? De início eu ficava chateado, ficava constrangido por certas palavras, e então eu eu estou falando da ordem, né, o passo a passo do que ocorria durante, né, a correção. Então, por fim, eu mirava e ao terminar todo o processo de correção, eu chegava a uma conclusão completamente oposta ao objetivo da correção do meu pai e da minha mãe. E por vezes, irmãos, devido a essa correção ser feita geralmente ao fim do dia, né? Quando meu pai e minha mãe, os dois estavam em casa, ou, né, ocorria em algum momento assim do dia onde estava só um ou outro, mas no fim, depois de um dia, 2 dias, é que vinha a reparação, né? Quando o Espírito Santo tocava o coração dos meus pais para eles irem até mim e pedirem perdão e tudo mais, né? Por causa que haviam vezes que ocorria um exagero no tratamento, né? Para comigo e por vezes, né? Mesmo com o meu irmão, ele sofreu um pouco menos isso do que eu. Mas, irmãos, esse período no qual eu recebia essa correção, que acabava se tornando uma descorreção, né, para mim. E esse período. E depois, no final desse período, o que que acontecia? Diversos pensamentos, diversas vontades e desejos eram acalentados, e esses eram pensamentos, vontades e desejos errôneos, acariciados por um longo período de tempo. E como o próprio Senhor diz, a gente já peca no nosso pensamento, né? Imagina na ação. Do pensamento para a ação. Então, irmãos, era tempo suficiente para eu fazer isso. E com o tempo, conforme o tempo foi passando, né, o ser humano sempre em busca de todos os tipos de fuga, exceto fugir para Deus. E ao longo do tempo nós fomos achando diversos tipos de fuga, né? Inclusive eu. E essas fugas se tornaram hábitos. Essas fugas se tornaram falhas nas quais hoje eu ainda luto bastante contra elas. E é uma luta difícil, irmãos. É uma luta difícil. Não estou dizendo aqui que a culpa é dos meus pais. Jamais. Eu disse para eles. Pode ser forte, eu aviso uma vez mais o que eu vou dizer, mas eu disse para eles: pai, mãe, vocês mudaram demais, pela graça do Senhor, para melhor. E hoje,
se eu, Mateus, minha pessoa, se perder, é por exclusiva culpa minha. Vocês não se imputem essa culpa. Mas com o tempo, irmãos, mas não. Com o tempo, né? Eu, Mateus, cultivei essas coisas que me levaram a sucessivas, no futuro, né? Sucessivas decisões erradas. E eu não tenho medo de dizer que uma delas foi ir para a faculdade, onde eu mais me afastei e acariciei essas coisas que eu alimentei quando era mais novo, do que me aproximei do Senhor. Bom, continuando, aqui eu trouxe algumas frases questionáveis, né? Eu coloquei frases questionáveis porque, né, será mesmo que um pai e uma mãe deveriam pensar, você quer falar isso para seus filhos? Ou para si mesmo, né? A primeira frase é: eu sou assim mesmo, sempre fui, não vou mudar, e quem quiser que me aceite do jeito que eu sou. Irmão, já começa que essa frase aqui é um tremendo de um, para um cristão, claro, é um tremendo de um desrespeito para com o Senhor. Porque o Senhor, o que que ele quer? Ele quer mudar o nosso caráter, ele quer mudar o nosso coração e ele quer nos tornar perfeitos, perfeitos de acordo com a vontade dele, para que possamos, né, herdar o reino dos céus. E assim, se você é desse jeito, irmão, se você sempre foi, e se você acha que você não pode mudar, irmãos, temos uma situação complicada aí. Porque a sua família, ela precisa, seus filhos precisam que você mude, ou irmã, que você mude a forma como você age, a forma como você vê as coisas para a visão de Cristo, para você mude para a visão de Cristo, para que seus filhos tenham você como exemplo, irmãos. E não vejam você como eu via meus pais naquela época, né? Como duas pessoas frustradas que estão tentando seguir um caminho que é impossível de ser seguido. Duas pessoas que tentam mostrar para os irmãos uma coisa, dentro de casa são outra. E, irmãos, essa frase no contexto do cristão ela não existe. Porque o Senhor, Jesus Cristo, ele quer colocar o querer e o efetuar dele em nós. E sim, vai mudar muita coisa, né? Porque é a natureza carnal contra a natureza espiritual. Segunda frase, irmãos, que eu já tinha ouvido da boca dos meus pais por muitas vezes, e por mais que, assim, possa ter, né, assim, você possa achar que existe um fundo de realidade, de verdade nela, não, não existe. É aquele famoso, que nada. Meus filhos não têm do que reclamar. Na minha época, as coisas eram muito piores. E eu não morri por causa disso. Irmãos, primeiro de tudo, os seus filhos não são você. Irmãs, as suas filhas, os seus filhos não são você. Segundo, a sua época já passou. A única coisa, irmãos, que não muda, que é imutável, é o Senhor. A única coisa que é imutável é a palavra de Deus. Mas o resto, irmão, nesse mundo, infelizmente, tudo muda. Tudo muda. E quando nós colocamos, né, as coisas dessa forma,
você é como se você inconscientemente tivesse dando na sua mente autorização para você mesmo estar executando coisas que geralmente que geralmente não agradam o seu filho. Ah, meu pai e minha mãe me tratavam dessa forma, eu vou tratar meu filho dessa forma também, por causa que eu cresci desse jeito e hoje eu estou bem. Irmão, você se pergunte, realmente você está bem por causa disso? Você realmente cresceu bem só por causa disso? Não existe outra forma, outro meio de alcançar o mesmo resultado? Pense nisso, irmão. Pense nisso. Porque, irmãos, a própria Bíblia, o próprio Espírito de profecia diz que conforme as gerações, né, vão passando, elas vão se tornando mais fracas. Mas quem vai tornar a última geração forte, novamente, mais forte do que todas as outras, é o Senhor Deus. E o Senhor Deus, ele quer fazer isso. Ele diz que ele vai fazer isso através do quê? Das famílias, irmãos. Das famílias. E o seu filho, ele não vai ficar mais forte através de palavras duras, ele não vai ficar mais forte através do uso incorreto da vara, ele não vai ficar mais forte através de castigos. Irmãos, você quer saber como seu filho vai ficar mais forte? Seu filho vai ficar mais forte através do seu exemplo, irmãos. Eu falo isso porque eu lembro de tudo que aconteceu e eu fico até um pouco emocionado, porque eu vejo que se eu tivesse tido um exemplo mais concreto dos meus pais, não um exemplo, né, acompanhado de cerceamentos, de castigos ou mesmo o uso incorreto da vara, eu vou colocar dessa forma, muito provavelmente eu teria uma visão muito diferente do mundo que me cerca e de como lidar com as coisas. Mas vamos continuar, que eu ainda coloquei mais algumas coisas. Bom, a Elizabeth Pimentel, no Poder da Palavra dos Pais, ela continua dizendo: nós podemos, nós pais, né? Ela fala que nesse livro ela fala diretamente para os pais. Nós podemos nos arrepender e nos modificar, mas não apagar a consequência de nossos atos. Irmãos, eu quero que vocês imaginem agora cada momento em que vocês, né, erraram com seus filhos, irmãos e irmãs. Irmãos, a gente brinca às vezes, né, dizendo que quem apanha nunca esquece, né? E às vezes eu vou conversar com as minhas avós, meus avós, e aí eu pergunto, né, de momentos que ocorreram com eles e com meus pais, e eles dizem, não, a gente nunca fez isso. Aí eu fico olhando assim, eu digo, tá certo então. Mas assim, irmãos, quem recebe o castigo, né, de forma inapropriada, indevida, não esquece, irmãos. Não esquece. É que o que a minha mãe falou, né? São cicatrizes, e as cicatrizes, elas estão aqui. Elas vão, nos lembram os momentos. E as cicatrizes, por mais que nós queiramos, elas não vão se apagar. E, irmãos, por vezes, nós temos que ser humildes até mesmo para com nossos filhos e pedir perdão. Esse é um ponto alto dos meus pais. Eles sempre que eles reconhecem os erros deles, eles pedem sim perdão. E agora, antigamente era mais difícil, mas agora o Senhor trabalhou tanto no coração deles que eles de imediato já veem os erros e eles já pedem perdão pelos erros que eles cometeram, que eles acham que cometeram, entende? E hoje os erros que eles cometem, irmãos, eu tenho a alegria de falar que são tão mínimos comparado ao que, ao que era antes.
são tão mínimos. E eu digo que demorou para eu reconhecer e aceitar certas coisas, mas hoje eu digo que eu tenho orgulho de que eles sejam meus pais. E outra, eu digo que também que eles são os pais que eu precisava, que eu merecia. Porque apesar das correções pesadas em momentos inoportunos, mais na frente eu pude entender o porquê e aquilo me salvou de diversas outras coisas que eu poderia, né, ter, como eu posso colocar, que poderiam ter agravado, né, determinados comportamentos meus. Continuando, o poder da palavra. Irmãos, isso aqui eu estava lendo, eu fiquei até medo, até com. Sou solteiro, né? Então eu fiquei até com medo de me tornar o pai ou mãe, o pai algum dia, porque isso aqui, irmãos, que eu vou, a partir daqui começa a vir. Eu até cheguei para minha mãe e eu disse, irmão, mamãe, o negócio aqui é difícil. É difícil de você ler isso aqui. Por quê? Olha isso, irmãos. Palavras agradáveis são como um favo de mel, doce para a alma e saúde para os ossos. Irmãos, irmãs, quando seu marido chegou em casa alguma vez, assim, já estressado, tava lá o dia, algumas as irmãs que estão na roça, né? Poxa, quebrou a roçadeira, acabou a gasolina para a roçadeira, fui ali em cima, quebraram o mourão, tive que colocar outro, não sei o que mais lá. O irmão chegou já meio estressado em casa, deu tudo errado durante o dia. A irmã chega e fala com palavra branda com ele. Irmã, senhora não percebe uma mudança no seu marido? A mesma coisa ocorre com a palavra da mãe, não só para o marido, mas para os filhos também. Isso acalma o coração, acalma a alma. Palavras agradáveis são como um favo de mel, doce para a alma e saúde para os ossos. Eu não falo aqui tanto para os pais agora nesse momento, né, que o pai ele tem a função da mãe, sim, né, de educação, mas o pai, o foco dele é outro. E a gente vai falar disso também um pouquinho mais para frente. A Elizabeth Pimentel, no livro dela da Palavra para os Pais, ela diz: as palavras têm poder e têm força. E Deus criou todas as coisas mediante a sua palavra. Então, irmãos, a palavra ela foi tão valorizada que Deus, ele usou ela para construir esse mundo. A única coisa que nosso Senhor Deus tocou as mãos dele foi para criar nós, a criatura. Ele tocou as mãos, sujou as mãos dele no barro para criar nós, a criatura. Mas o resto foi tudo mediante a palavra. Então, irmãos, a palavra ela tem peso. Tanto que a Bíblia diz que das armas mais poderosas é a língua. E isso, mediante o que eu vivi com meus pais, irmãos, por diversas vezes a língua dos meus pais foi ferina, irmãos. Ferina. Ela literalmente me machucou o espírito. E por muitas vezes eu levantei defesas para isso, as quais ainda hoje perduram, mas de outras formas que eu não me sinto feliz, né, com a forma como isso se manifesta em mim. Eu criei hábitos, né? Eu vou citar aqui, né? É um defeito que eu creio que não só eu tenho, mas outros. É o famoso hábito de você receber uma repreensão e você não aceitar a repreensão. Você pegar e você rebater de forma rude, brusca, entendeu? E com o tempo, eu parando para pensar nisso, eu pensei, né?
Para cada pessoa você tem uma forma assim de abordar. E seus filhos, eles são pessoas, eles sim têm abordagens para você chegar e conversar e fazer o seu filho ver o seu ponto de vista, ou melhor, o ponto de vista que o Senhor te deu. Então, irmãos, fiquem cientes que a palavra, ela é, ela é algo muito, mas muito poderoso, tanto para edificar como para destruir. Bom, continuando, ela diz: a palavra edifica, ela renova os ânimos, ela traz alívio e ela traz consolo. Muitas vezes estamos desanimados e abatidos, mas uma palavra certa que lemos ou ouvimos pode mudar o nosso humor completamente. Então, irmãos, uma coisa que eu meditei quando eu estava fazendo isso aqui, é que a palavra, ela sempre vem geralmente acompanhada de ação. Então, eu estou aqui conversando com vocês agora, e o que que é a ação? É a minha expressão facial, meu movimento da minha mão, é o movimento da minha cabeça. Isso tudo, a expressão, isso tudo traz um sentido para o que eu estou falando para vocês. Agora, irmãos, meditem na forma como vocês pronunciam a palavra, a entonação, na forma como vocês é, se movem, a forma como está o semblante de vocês quando vocês vão chamar a atenção dos seus filhos, ou mesmo quando vocês vão tentar consolá-los, ou vão tentar trazer de palavras de ânimo, de esperança. Porque não adianta eu pegar, chegar para alguém que morreu, olhar para a cara dele e ficar, vai ficar tudo bem. Irmãos, vai acabar mais ainda com a pessoa, porque eu não tenho expressão, não mostrei simpatia. Entende? Mas, irmão, chega de falar um pouco dos pais, né? A gente falou bastante dos pais, agora eu vou falar um pouquinho de mim, da minha pessoa, como filho. E, né, que sirva também para todos os que são filhos aqui, ainda convivem com seus pais, têm, né, essa experiência. Irmãos, quanto aos filhos, Salmos 127, 4 a 5 diz: como as flechas que estão na mão de um homem poderoso, assim são os filhos na juventude. Irmãos, meu pai gosta desse verso. E eu creio que eu entendo minimamente o que significa. Mas meu pai gosta muito desse verso e ele é muito importante aqui para esse momento que a gente está tendo. Feliz é o homem que tem na sua aljava cheia deles. Eles não serão envergonhados, mas falarão com os inimigos no portão. O homem que tem a aljava cheia de filhos que foram edificados, né? Que são, no caso, são as flechas, foram polidas, tem sua ponta polida, tem sua arte firme, né? E as penas estão bem preservadas para manter, para que a flecha ela mantenha um percurso, uma linha e seja certeira no alvo. Esses homens, né? Esses pais, eles terão orgulho de pegar e apresentar esse filho, de pegar e enfrentar a vida, não sozinho, mas juntamente a esse filho. Porque no fim das contas, irmãos, pensem, por mais que o pai e a mãe, quando o homem se casa, né, ele abandona o pai e a mãe, mas no fim das contas, irmão, no fim da vida, pensem, seus pais idosos, quem é que cuida deles? Claro, um cuida do outro, mas quando eles precisam, tá doente, quem é que vai lá cuidar deles, irmãos? São os filhos. São os filhos. E eu digo, né, é importantíssimo você criar não somente uma relação de, né, pai e mãe, né, parentesco com seus filhos, mas cria uma relação de amizade, irmãos, cria uma relação de um vínculo tão forte que nem que nada pode separar vocês.
Hoje eu tenho o prazer de dizer que meus melhores amigos são meu pai e minha mãe e meu irmão. Apesar de ficar por baixo, assim, por último na ordem, mas ele ainda é meu melhor amigo. Então, meu pai e minha mãe, eles são meus melhores amigos, irmãos. E eu demorei para perceber isso. Demorei. Justamente por causa de toda essa trajetória. Bom, filhos. Como ser um bom filho? A resposta é simples. Está aqui. Ser como Jesus. Que melhor filho que Jesus? Deus não poderia querer filho melhor. Seguiu à risca as ordens do Pai, cumpriu os planos do Pai, cumpriu a missão do Pai. E o que eu acho mais, assim, é o top dessa lista do que era Jesus, ele representou perfeitamente o caráter do Pai aqui na Terra. E quando Jesus foi batizado, ele disse: Eis que uma voz do céu dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo, em quem me alegro, em quem tenho orgulho. Irmãos, irmãos, eu digo filhos, os seus pais, eles podem dizer para vocês que eles se alegram em ter vocês como filhos. Mas não pense, eu sou filho dele, é claro que ele tem que me amar. Não, 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 não. Não é desse jeito. Os seus pais, teriam um prazer de pegar e dizer, eu tenho orgulho de ter você como filho. Entendem? O Senhor disse isso aqui para Jesus. E quem melhor para a gente, né, pegar o exemplo e seguir? Irmãos, filhos, temos que dar orgulho, sim, para os nossos pais. O que é dar orgulho para os pais? É fazer tudo o que eles mandam. Sim, também. Mas dar orgulho para os nossos pais vem a partir do momento em que seguimos a vontade do Senhor Jesus para a nossa vida. E dar orgulho para os nossos pais também vem aquela palavrinha, né, compreensão, do momento em que os nossos pais estão passando, do que está ocorrendo. Por vezes, né, aqui ainda no nosso contexto familiar, ocorrem alguns repentes, né, alguns momentos que, claro, não muda assim as coisas de uma hora para outra, mas por entender esses momentos, por entender o que ocorreu no passado e a luta que é para mudança hoje, por vezes como filho, eu me calo, eu ouço e depois, quem sabe eu converso. Ou mesmo só chego e faço um carinho, dou um abraço, né? Para ver se ajuda, né? Por causa que nós temos que nos ajudar também. Os filhos têm que ajudar os pais no crescimento deles, né? Não é só é uma via de mão dupla. Não é só os pais tentando fazer o certo para ajudar o filho. Não, o filho também tem que ajudar os pais. O filho, o filho sim, ele tem que ouvir, tem que obedecer e tudo mais, mas o filho ele também tem ideias próprias, ele tem a sua própria cabeça. E ninguém melhor para ele pegar e explicar isso e conversar sobre essas coisas, essas ideias, do que com os pais dele. Irmão, são vários pontos, várias coisas aqui que eu poderia passar muito tempo falando, mas isso aí é muito importante, a confiança dos filhos nos pais. Irmãos e filhos, cultivem isso, por causa que isso é muito importante. Eu demorei para ter essa confiança com meu pai e com minha mãe. Na minha adolescência, que foi uma fase que eu precisei muito, né? Eu estava precisando muito desses conselhos, dessa relação.
Eu não confiava, eu desconfiava do meu pai e da minha mãe e eu raramente dizia alguma coisa assim pessoal para eles. Era raro. Então, né, eu tive que aprender com meus erros. Mas filhos, seus pais já passaram por muita coisa e eles já aprenderam com bastante coisa. Você não precisa errar e sofrer. Seu pai e sua mãe eles já devem ter o caminho das pedras para vocês. Então, né, por que não pedir um conselho, né? Uma ajuda? Agora, pais, cultivem, né, isso com seus filhos. Cultivem isso com seus filhos. Aquilo, né, a temperança, ela é uma arte, irmãos. A temperança é uma arte, tá? O equilíbrio para você corrigir, mas também ser, se manter equilibrado, se manter correto ali no que você está falando, no que você está pensando. É esse equilíbrio que nós temos que achar. Esse equilíbrio ele existe tanto na vida religiosa, né, no caso na vida espiritual, ele existe tanto na vida conjugal, ele também existe na vida, né, familiar, no geral. E também existe nas nossas relações interpessoais com o mundo afora. Então, o equilíbrio está presente em tudo. Não podemos ser muito mão fechada, muito brutos, mas também não podemos ser, né, muito mão aberta e liberais demais. Bom, vamos continuar. Bom, traços de um bom filho baseados em Jesus. Filhos, comunhão com o Pai, sempre desejando saber os desígnios para a missão dele. O que a gente falou ainda agora. Comunhão, conversar com o pai, com a mãe, né? Ter um contato com eles. Sempre desejar saber o que seu pai e sua mãe desejam de você. Não custa? Não custa. Faça, não faça o impossível, mas faça o possível dentro do que o seu pai e sua mãe desejam de você ou te pedem. Serviço do Pai, buscando sempre representar ao Pai que está no céu, aqui na terra. Vocês, não sei, filhos, vocês já chegaram em algum local e alguma pessoa chegou e disse: Rapaz, tu é a cara do teu pai, tu é a cara da tua mãe. Agora imagina, o seu pai e a sua mãe, você fazendo determinada coisa errada. Seu pai e sua mãe estariam fazendo aquilo? Agora imagine, nós, todos como filhos de Deus, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Por que a gente não se pergunta a mesma coisa também às vezes, não é mesmo? Será que meu Jesus estaria fazendo isso? Será que Deus faria isso aqui que eu vou fazer agora? Será que é justo? Será que é correto? Mas, filhos, vocês representam os pais de vocês. Se não em aparência, mas em atitude. Quando vocês estão sozinhos, ou estão viajando, ou estão em outro lugar, vocês ainda são a representação do pai de vocês. Se vocês, digamos, comem que nem um, né, que nem um, como eu posso dizer, um, uma pessoa sem educação na mesa, vocês acham que as pessoas vão pensar o quê dos pais de vocês? Rapaz, que educação esse pai e essa mãe deu para esse ser, não é mesmo? Então, pensem nisso. E outra, o último ponto da, dos traços de um filho, né? Baseado em Jesus. Necessidade de aprender mais e mais do pai. Lições para a vida e do cotidiano. Irmãos, os pais têm muita coisa para ensinar. Irmãozinhos, filhos. Irmãos, filhos também, né? Porque todos são os filhos, no fim das contas. Mas a necessidade de aprender mais e mais dos pais. Aqui eu coloquei do pai, né? Porque Jesus aprendia direto de Deus. Mas, como eu disse, os pais já passaram por muita coisa na vida e eles já sabem, têm experiência em muito mais coisa do que a gente. Então, isso se faz completamente necessário para o nosso crescimento como filhos. Porque essa experiência, por exemplo, o meu pai, ele me permite, né, trabalhar lá com ele no sítio. E quando eu estou trabalhando com ele, tem coisas que eu realmente não sei, não faço ideia. Mas a experiência dele, eu digo, pai, me ajude aqui porque eu não estou entendendo.
Eu não sei como é que faz isso aqui, ou às vezes o meu pai tem uma forma mais rápida de fazer uma coisa que eu estou executando muita força para fazer ela. E ele pega e ele simplesmente vai lá e me explica, me ensina. E as coisas se tornam tão mais fáceis e tão mais, né, fluem tão mais rápido, justamente por causa dessa experiência, dessa explicação. Então isso também se aplica em outras áreas da vida. Se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, algum problema, chega com seu pai, com a sua mãe. Pai, mãe, o que que você acha? O que que você acha? Um minuto, irmãos, rapidinho. Pessoas entrando ainda. Falta só mais um pouco, irmãos. Um pouquinho de paciência. Vamos continuar, então. Bom, e agora, né? Após falar todos esses versos, todas essas coisas, temos aqui alguns versos para trazer esperança, né? Para pais, para mães e, no fim, para a família. Que é de todos os papéis, os mais difíceis, né? São do pai e da mãe. Mas aqui, na Palavra de Esperança para Mães, eu peguei da Ciência do Bom Viver, da página 41, e diz: Cristo é hoje o mesmo compassivo Salvador que era quando andava entre os homens. E agora, tão certamente quanto tomava nos braços os pequeninos da Judéia, o ajudador das mães, os filhos da nossa casa, da mesma maneira que as crianças dos tempos antigos, são o preço do seu sangue. Mães, vocês têm em Cristo Jesus um ajudador. E justamente pelo fato deles serem preço do sangue dele, é claro, óbvio e evidente que ele vai ajudar vocês na criação desses filhos. Que ele vai ajudar vocês, como mães, a guiar esses filhos, a, né, a cuidar da sementinha para que ela se torne, enfim, uma bela planta. A Ciência do Bom Viver, página 42, continuando para as mães. Ellen White diz: vão as mães ter com Jesus em suas perplexidades. Você tá difícil, irmã. Você não sabe o que fazer, não sabe, não sei mais como lidar com esse jovem, né, com essa criança, com esse menino. Vão as mães ter com Jesus em suas perplexidades. Ali, nos braços de Jesus, elas vão achar graça o suficiente para as ajudar no cuidado de seus filhos. As portas acham-se abertas para toda mãe que queira depor seus fardos aos pés do Salvador. Irmãos, as portas, Jesus está aqui, ó, braços abertos, para receber as mães. Eu errei, eu errei demais. Meu filho, eu tenho errado demais com ele, eu tenho feito muitas coisas erradas. Irmãs, palavras do meu pai. Não podemos permitir que o nosso passado destrua o que o Deus Altíssimo tem para nós no presente. Ele disse também, ele está falando aqui no chat, devemos lutar junto com Cristo, o Santo Espírito de Deus. Ele vai se encarregar de mudar o que a gente acha impossível e temos apenas que cooperar com ele. Obrigado, paizão, pela ajuda. Irmãos, os filhos, os seus pais, eles não são uma competição, eles não são o inimigo de vocês. Muito pelo contrário, irmãos. A família, os filhos e os pais são uma equipe. E eles têm que trabalhar juntos, irmãos. Juntos. Sempre juntos. E aí que a família, né, sempre tem uns membros a mais. Cada membro da família tem o quê? Um anjo. E além dos anjos, temos o que mais? Temos também o nosso Senhor Deus. Então, sempre contem com os membros da sua família.
Tá certo? E aí vamos continuar aqui no verso, dizendo, aquele que disse, deixar vir a mim, de vir os pequeninos a mim, não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Ele também diz para as mães, a levar-lhe os pequeninos, para que os abençoe. Irmãs, não é só os pequeninos. O Senhor aceita todo mundo. Pode ser adulto, pode ser jovem, pode ser adolescente. Afinal, como minha mãe diz, vai ser para sempre o meu bebê, né? Para as mães, a gente é o eterno bebê delas. Então, levem os pequeninos, seus pequeninos, para Jesus, para que ele os abençoe. E vão também até Jesus, para que ele dê a vocês sabedoria, como mães. Agora, irmãs e irmãos, eu tenho mais uns 2 ou 3 slides, e esses aqui são um pouquinho mais, né, mais brutos, assim, porque eu procurei. E no Espírito de Profecia, Ellen White não é tão, né, não fala umas palavras tão carinhosas, assim, tão confortadoras, assim, para os pais. Para os pais, ela pega e ela reforça a missão deles. Os pais, eles têm uma missão. Os pais, eles carregam o escudo e a espada, estão lá à frente, segurando o dano, as forças, né, do inimigo, e são sacerdotes da casa, e eles também são um exemplo dos filhos. Então, aqui Ellen White diz, no Lar Adventista, página 215, não é evidência de varonilidade demorar-se o esposo constantemente no fato de ser a cabeça da família. Irmãos, chegar e dizer, eu sou o pai, eu que provejo o sustento, eu que mando aqui, não é, isso daí não é evidência de varonilidade, de dizer que é homem. Ela vai dizer aqui para frente o que é essa evidência. Não se lhe acrescenta respeito ser ouvido a citar as escrituras a fim de sustentar os seus reclamos de autoridade. Irmãos, nós, por muitas vezes, a gente usa as escrituras para... pessoas usam as escrituras para justificar erros. Mas, né, isso daí já sabemos que é algo que o Senhor não aprova. E o mesmo ocorre com os pais. Você não precisa, o pai não precisa citar as escrituras de forma a sustentar a sua autoridade. O que sustenta a autoridade do pai? O pai, ele é, sim, o sacerdote, e ele é o mantenedor e o cuidador, e ele é o rei da casa. O que fazia as pessoas serem leais a um rei? Existia 2 métodos. Ou o rei ele era justo, e ele fazia, né, o que era reto perante seu povo. Temos aí, né, exemplos de reis na Bíblia, onde o Senhor guiou eles e eles foram muito bem-sucedidos. E o exemplo deles, né, arrastou outras pessoas. Mas também temos os outros reis, né, que governavam por medo, impor o medo. Irmão, pai, você está governando a sua casa por exemplo ou por medo? O seu exemplo, irmão, como pai, é isso que vai reforçar a sua autoridade. O seu porte, sendo ele o porte de Cristo, é isso que vai sustentar a sua autoridade dentro de casa. Não é bater na mesa, não são palavras ríspidas, não são palavras grossas, não é estufar o peito. Isso daí vai só dos dois um. Ou traz medo ou traz resistência, irmão. Pensem nisso. Continuando. Ele não se faz mais varonil por exigir de sua esposa, a mãe de seus filhos, que aceite os seus planos como se fossem infalíveis. Irmãos, temos que ser humildes, pais. Temos que ser humildes. Isso aqui, não vou nem me demorar nisso, por causa que aqui é mais explícito do que isso é impossível. O Senhor pôs o esposo como cabeça da esposa, para ser seu protetor.
Ele é o laço de união da família. É ele que está lá, ó, segurando a tensão da família. O laço, ele está aqui. Meu pai é especialista em nós e amarras, e sempre no laço que fica a tensão, puxando, né, para não desfazer a amarra e soltar. Irmãos, ele é o laço de união da família, unindo os membros entre si. Da mesma forma como Cristo é a cabeça da igreja e o salvador do corpo místico. Que cada esposo que sustenta amar a Deus estude cuidadosamente os reclamos de Deus no que respeita à sua posição. A autoridade de Cristo é exercida com sabedoria, em toda bondade e mansidão. Irmãos, isso aqui é difícil, irmãos. É difícil. A autoridade de Cristo não é a sua autoridade, irmão. É a autoridade de Cristo que você vai exercer dentro da sua casa. Ela é exercida com sabedoria, que a sabedoria ela só vem de Deus, e em toda a bondade e mansidão. Irmão, ser bondoso e manso, e ao mesmo tempo exercer autoridade, realmente é uma arte, irmãos. Realmente é uma arte. E ele diz: assim exerça o esposo o seu poder e imite a grande cabeça da igreja, Cristo. Temos só mais esses dois aqui, e agora eu vou, né, só ler para a gente refletir. Continua aqui o dever do pai. O pai unirá seus filhos ao trono de Deus pela fé viva. Não é forçando o filho, não é dizendo para o filho, vá lá e faça tal coisa, tal coisa, tal coisa. Não. O filho, ele vai unir seus filhos ao trono de Deus pela fé viva. Primeiro, o pai ora. Segundo, o pai dá o exemplo. Terceiro, o pai propõe. O pai não força. Desconfiando de sua própria força. Viu? Desconfiando de sua própria força. O pai, ele é forte, mas ele não é tão forte quanto ele pensa. Ele vai chegar a sua alma desajudada a Jesus, apostando-se da força do Altíssimo. Então, a força do Altíssimo, nossa força é isso aqui. Jesus ele tem essa força aqui, só que para mais, né? Infinito. Então, ele pega e ele junta aqui, ó. Aí fica muito maior, muito ad infinito. A força do Pai se torna a força de Cristo. O pai representa o legislador divino e sua família. Isso aqui é pesado, irmãos. É colaborador de Deus, promovendo os graciosos desígnios de Deus, estabelecendo em seus filhos elevados princípios, os quais capacitam-nos a formar caráter puro e virtuoso. Viu que ela estava falando aqui em seus filhos, e depois ela falou os quais capacitam-nos. Ela se incluiu por quê? Por causa que aqui também ela é filha. Ou seja, os pais dela capacitaram ela a formar um caráter puro e virtuoso. Porque tem ocupado previamente a alma com aquilo que capacitará seus filhos a render obediência, não somente a seus pais terrestres, mas ao Pai Celestial. Irmãos, está aqui, ó. Ocupar a alma com aquilo que vai capacitar seus filhos a render obediência não só aos pais terrestres, como ao Pai Celestial. Como é que você quer que seu filho ele renda obediência a Deus? Como é que você quer que seu filho tenha uma comunhão com Deus se antes você não ocupa a sua alma com aquilo que vai capacitar esses filhos? O marido e pai é a cabeça da família. A esposa espera dele amor e interesse. Vem como auxílio na educação dos filhos. Ó, mais uma missão para o pai, auxiliar na educação dos filhos. A esposa não está sozinha. Os filhos pertencem da mesma maneira que ela. E sua felicidade igualmente lhe interessa. Os filhos esperam do pai o quê? Apoio e guia. Cumpre-lhe ter justa concepção da vida e das influências e associações que devem rodear a sua família. Ele deve ser regido, acima de tudo, pelo amor e temor de Deus e pelos ensinos da sua palavra, a fim de ser possível guiar os pés dos filhos no caminho reto. O pai deve fazer sua parte para tornar o lar feliz. Sejam quais forem seus cuidados e perplexidades nos negócios, não permita que estes ensombrem a família. Deve penetrar em casa com sorrisos e palavras aprazíveis. Irmãos, eu vou fechar aqui, mas vou fechar aqui
Mas a mensagem de esperança, irmãos, é que no fim, depois de todas as agruras, todo o terreno pedregoso, todas as dificuldades, o meu pai e minha mãe, conforme eles caminharam, irmãos, eles se tornaram pessoas nas quais eu posso dizer que eu na minha finita, né, e como filho também, mas eu na minha infinita visão, eu tenho certeza que Deus diria para eles que eles são os filhos amados dele, nos quais ele se compraz. E hoje eles estão mais do que aptos para dizer que eles são pais, os quais eles têm dois filhos que se orgulham deles. Eu tenho orgulho de ter minha mãe como mãe, e eu tenho orgulho de ter meu pai como o pai que ele é, do jeitinho que eles são agora, moldados por Deus, moldados por Cristo. E isso, irmãos, isso, irmãos. Talvez vocês não ouçam, assim, agora, né, dos que têm filhos mais novos, mas quem sabe no futuro. Isso, irmãos, eu considero, se eu tivesse um filho, eu consideraria uma grande alegria, uma grande honra. Mas imagina a maior alegria, a maior honra quando você chegar no céu e dizer para Deus, está aqui, os filhos que tu me deste. Não crie seus filhos só para o mundo, irmãos. Crie seus filhos para Deus. Crie eles para Cristo. Tá certo? Tinha mais um textinho, mas a gente vai encerrar por aqui por hoje, né? Mãe, se a senhora tiver mais alguma coisa a dizer, por favor, seu momento. Não, filho, você pode orar? Posso sim. Vamos orar então. Querido Deus, Pai amado, Senhor, falamos aqui diversas coisas sobre a família em geral, tanto para pais, quanto para mães, quanto para filhos. Na esperança, Senhor, de que pudéssemos refletir sobre que tipo de pai nós somos, que tipo de mãe nós somos e que tipo de filhos nós somos. Senhor, que tu tenhas misericórdia de nós e nós possamos ser humildes, Senhor, para curvar nossas cabeças e seguirmos, Pai, o teu desígnio para a família, teu desígnio para nós como pais, em nossa missão, para nós como mães, em nossa missão, e para nós como filhos, em nossa missão. Que o Senhor seja, Pai, um, que o Senhor seja o Pai que nós tanto precisamos. Em nome de Jesus, Senhor. Dá-nos uma boa noite e um feliz sábado na tua presença. Amém, Senhor.